Olá, Deus o abençoe. Eu gostaria de compartilhar nessa tarde um texto da minha devocional que achei muito interessante. E na verdade é o capítulo 3 de Neemias, que diz assim: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Zinri, construiu o trecho seguinte. Aí, seguindo mais adiante, nós vamos ver que os levitas também ajudaram na reconstrução das muralhas, né? Lá no verso 17 vai dizer: os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Ibani, construiu o trecho seguinte, né? Aí no 22 passa a falar dos sacerdotes, né? Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. E aí lá no verso 27 vai dizer: os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto no lado contrário à grande torre que guarda o templo até a muralha de Ofel. E partindo para o verso 32 vai falar: os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Nós podemos aprender, né, com este capítulo, não só sobre liderança, mas a vida em comunidade, né? Nós vemos que Neemias assim, foi miraculosamente ajudado por Deus para que o rei o permitisse voltar à terra e reconstruir as muralhas. E mesmo estando com uma carta na mão, quando ele chega ali, mesmo sendo um propósito de Deus, né, nós vemos que os governantes daquela província se levantam contra Neemias, né? E Neemias, estrategicamente, quando ele chega com a sua comitiva, né, quem sabe causou um alvoroço ali naquele povo que estava passando por tão grande luta, tão grande dificuldade, ele fica calado, ele não fala nada, né? De noite ele sai para averiguar como será o trabalho dele. Isso nos fala que antes de executarmos algum objetivo, né, algo a qual nós queremos alcançar, é importante que nós avaliemos o que a gente vai fazer. E é interessante que dá a entender pelo texto que ele ora algum tempo, para que ele possa depois falar do seu propósito ali para a população. E nós sabemos que reconstruir as muralhas era um grande desafio. Desafio porque naquela cidade existiam pessoas, né, quando fala ali de pessoas que estavam em grande miséria, justamente, principalmente, né, pobreza não é falta de dinheiro, eram pessoas improdutivas, porque eles levaram sábios, né, todas as pessoas de bem foram levadas cativas, né, e acontece que quando Neemias chega ali, primeiro planeja, ele ora, e quando ele vai executar, ele divide as tarefas por famílias. Então, isso nos mostra o quê? Que, por exemplo, quando nós temos um grande objetivo a ser alcançado, a carga ela fica mais leve se nós quebrarmos aquele objetivo em várias áreas. E se pudermos contar com pessoas, nós delegamos, principalmente para você que é um líder, você que trabalha em grupo, né? Se nós aprendermos a pegar, por exemplo, aquele objetivo, separarmos em várias fatias e deixarmos, né, cada grupo responsável por uma determinada função, o peso fica menor, nós vamos ter uma força maior, menos pessoas cansadas, uma rotatividade maior de pessoas trabalhando,
e nós alcançaremos o objetivo em menos tempo. Foi isso que aconteceu. Nós podemos ver aqui que no verso 1 que as muralhas da cidade foram reconstruídas primeiro por Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Veja que era um homem de Deus, era um sacerdote, alguém que estava, quem sabe, à frente ensinando, pregando, mas nós vemos que a principal função de um líder, de um sacerdote, se ele quiser ser o maior de todos, já disse o nosso Senhor Jesus, né? Seja esse o que sirva a todos. Não é porque ele pregava, ele dava estudo, que ele não quis sujar as suas botas na lama. Ele foi o primeiro. E o texto nos fala que eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Hananel. Nós vemos que cada família esteve responsável ali por uma parte, por um pedaço da reconstrução do muro. Zacur, filho de Enri, construiu o trecho seguinte, ele fala aqui. O grupo de família de Racenar construiu o portão dos peixes. Isso nos ensina que, como igreja, nós devemos pensar coletivamente e não individualmente. Nós devemos pensar uns nos outros e ajudar a levar as cargas uns dos outros. Não só os sacerdotes ajudaram a construir as muralhas, mas o texto vai nos dizer, no verso 17, que os levitas, aqueles que participavam, né, da manutenção do templo, limpeza das cadeiras, né, a organização dos utensílios, né, a limpeza do lugar santo, e que também faziam louvor, eles colocaram a mão na massa e ajudaram também. Ó. Ele fala que os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Hassabias, o governador de metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Assim, se você for ler, você vai ver que cada família de levita teve a sua contribuição na muralha. Isso mostra que, embora não fossem sacerdotes, né, fossem pessoas que estavam responsáveis ali pela manutenção do templo, pelo auxílio na adoração, eles não se furtaram de ajudar os seus irmãos que estavam em grande dificuldade. Nós vemos hoje, né, que muitos levitas, eu não sei se eu poderia chamar alguém que só canta na igreja de levita, entendeu? Porque os levitas também ajudavam a carregar a arca, eles limpavam o templo, carregavam os utensílios, né? Mas nós vemos que os levitas se importaram. Hoje, os cantores da igreja cantam, em muitas igrejas eles já querem sair após o culto, não tem aquele respeito. Graças a Deus, porque na nossa igreja não tem isso, né? Os músicos e os cantores são bastante tementes a Deus, né? Mas em alguns lugares pelos quais já passei, logo após louvor, muitos iam lá para fora, ficavam conversando e assim por diante. E em muitos lugares é assim. Muitos não querem se envolver no evangelismo, né, na pregação da palavra, no estudo da palavra, não querem evangelizar, né? E nós vemos que esse não é o costume bíblico. Os levitas também ajudaram na reconstrução das muralhas. E o texto fala que os sacerdotes que trabalham nas muralhas, né? Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas, segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Hassub construíram o trecho seguinte em frente às suas casas. E nós vemos que ele vai passar aqui uma lista de sacerdotes, de famílias de sacerdotes que ajudaram a reconstruir as muralhas. E qual era a forma que eles reconstruíam? Né? Uma mão na colher de pedreiro, ali na massa, e outra na espada. Um olho, né, no trabalho e o outro no ministério. E trazendo esse princípio para as nossas vidas, né, nós sabemos que nós temos sim que trabalhar, nós temos que estudar, mas nós temos que ter a nossa mão na espada da palavra. Não podemos deixar os discipulados, não podemos deixar com que o tempo nos desanime e nos impeça de ir à célula, de pregar a palavra, de voltar ao primeiro amor,
Quantas pessoas, né, quando estão desempregadas, elas clamam a Deus para que Deus abra a porta, para que Deus dê vitória. E com o passar do tempo, ela troca, né, aquela bênção na vida dela, que é o trabalho que Deus deu para suprir a família. Ela permite que aquilo ali se transforme numa maldição e ela vai morrendo espiritualmente aos poucos, sem perceber. Então, eu quero dizer para você que trabalhar, estudar, pagar nossas contas, temos sim que fazer. Mas nós não podemos deixar com que essas coisas nos impeçam de ir aos cultos. Não podemos colocar essas coisas como desculpas para nós não irmos ao discipulado, para nós não discipularmos, para nós não irmos para o evangelismo. E por fim, ele vai dizer que os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho. Desde um ponto do lado contrário, a grande torre que guarda o templo até a muralha perto de Ofel. E você vai ver que a família de Zadok, de Hananias, Mesulam, do Ourives e todos os homens ali de Jerusalém se unem num só propósito. Então eu quero dizer que, igreja, nós seremos um povo forte quando nós formos unidos. Quando cada um colocar em prática o dom a que tem e deixar o orgulho de lado. Porque nós vemos ali ó, que os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Ou seja, há pessoas no meio da igreja que se consideram mais importantes do que outro ou que querem fazer para receber um obrigado, para serem vistas, né? São pessoas que muitas vezes querem demonstrar conhecimento na palavra, mas o seu conhecimento, o que elas demonstram, destoa daquilo que elas praticam, né? Então não adianta nada a gente saber muito e não fazer nada, e não agir, e não ter ação. Entendeu? Somente os homens importantes daquela cidade não quiseram o trabalho braçal. Então que nós aprendamos com essa situação, que nós aprendamos, né? Quando nós tivermos um objetivo de, quem sabe, comprar cadeira, comprar um data show, de adquirirmos um lote, construirmos uma igreja, nós temos que saber que isso aí é uma função de todos nós, é uma função do levita, do sacerdote, daquele que senta no banco, é uma função da igreja. E se nós formos unidos, pode ter certeza que nós não só reconstruiremos grandes muralhas, mas nós faremos grandes coisas para Deus, entendeu? Então fica aqui essa palavra para que você não enterre o seu dom, para que você saiba que o seu trabalho é importante no reino e quando nós não colocamos em prática, né, é o reino de Deus que perde, amém? Então conto contigo, conto com a sua compreensão a respeito desse princípio bíblico para nós avançarmos o reino de Deus. Um grande abraço e fica na paz.